sabia que após os 40 anos você pode estar correndo risco de um grande problema que você nem sabe que existe? E às vezes você vai deixando, quando você assusta, ele já está batendo na sua porta. Estou falando sobre a osteoporose. Meu nome é Evelyn Campos, eu sou médica, geriatra, especialista em nutrologia. E hoje eu vou te ajudar a entender como esse problema aparece e o que você pode fazer para evitar que ele aconteça com você. Quando a gente passa dos 40 anos, aumenta o risco de entrarmos na menopausa. Os ciclos menstruais começam a falhar porque a gente tem uma falência da produção do nosso ovário, que produz o estrógeno, é o hormônio feminino. O estrógeno é o que nos dá a sensação de bem-estar, ajuda a controlar o nosso humor, melhora a parte cardíaca e também ele ajuda na saúde óssea. Quando o nosso ovário para de funcionar, esse estrógeno deixa de ser produzido, aumenta o risco de ter uma fraqueza dos nossos ossos. Conforme a gente vai ficando mais velho, esse osso pode ficar mais fraco. Isso recebe o nome de osteopenia. Quando ele fica fraco, a ponto de quebrar, às vezes com a mínima pancada, isso recebe o nome de osteoporose. Eu consigo descobrir esse problema através de um exame chamado densitometria óssea. A gente avalia qual que é a densidade desse osso através de um raio-x, que é feito na região da coluna lombar e também do fêmur. A gente consegue comparar como que está esse osso em relação a pessoas da sua idade e a pessoas mais jovens. E quando a gente vê esse enfraquecimento, a gente precisa tomar uma atitude e fazer o tratamento. E o que você pode fazer para prevenir que isso aconteça com você? Algumas coisas a gente não muda. A sua genética não te ajuda nisso. Se você tem alguém da família com osteoporose, ou se você já teve alguma fratura prévia, já quebrou alguma coisa, isso é um risco aumentado. Se você tem coloração de pele mais clara, isso também é um fator de risco. Se o seu peso é baixo, também é um fator de risco. Uso de corticoide por longos períodos, por alguma doença autoimune, por algum problema respiratório, também aumenta o risco de osteoporose. Então isso muitas vezes a gente não troca. Mas existem coisas que você pode fazer no seu dia a dia que reduzem esse risco. Por exemplo, atividade física é fundamental para a prevenção e para o tratamento da osteoporose. E quando eu falo de exercício, não é uma caminhadinha, é exercício de força. Quando você faz um exercício com peso, você pega a carga, você está forçando esse osso a ficar mais forte. Então, se você não faz atividade física e já passou dos 40, eu sinto te informar, já passou da hora de começar. Porque sem exercício, a sua força muscular vai embora e a sua massa óssea também. Além disso, é preciso cuidemos da nossa alimentação e muitas vezes é preciso fazer suplementação. Para formar o osso, eu preciso de cálcio, que está presente no leite, nos derivados, que é uma fonte excelente, e eu preciso de vitamina D. A vitamina D só está presente no sol. Então, se você não toma sol, é importante suplementar. Além disso, se você já fez tudo bonitinho, já suplementa, a vitamina D tá boa, o cálcio tá bom, mas a genética não te ajudou e a osteoporose tá batendo na sua porta, pode ser interessante fazer uso da terapia de reposição hormonal. A gente vai repor esse estrógeno que o ovário não produz mais. Mas isso não pode ser usado para todo mundo. A gente sabe que pessoas com risco de câncer de mama, que já tem um histórico na família, que já tiveram câncer de endométrio, passado de trombose, podem ter uma contraindicação importante para o uso do estrógeno. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, se você puder, é uma indicação excelente para te ajudar a controlar tudo isso. Então, eu te convido a cuidar de você, a olhar para si, porque a osteoporose, querendo ou não, após os 40 e principalmente após a menopausa, bate a sua porta. Então não espere o problema aparecer. Se cuide para que você consiga se manter bem, linda e aproveite cada dia da sua vida em plenitude. Agora me conta aqui nos comentários o que você tem feito para evitar a osteoporose. E não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com outras mulheres maravilhosas que precisam saber disso.